us put our shoulders to work and free those ships from the bosom of Greece. Today is a privilege to call our own. A story that will be told for 1,000 years. Let our final stand be recorded to the histories. And let it be shown that we chose to die on our feet rather than live on our knees. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 79. Eu sou Rafael Arinelli e This is Sparta! Só que não. Eu sou Daniel Cury e quando me perguntarem pra mim qual a minha profissão, eu vou responder AU. Eu sou o Leonardo Parron e hashtag saudades leônidas, cara. Pô. Saudades total do Leônidas, né, cara? Muito bem, estamos reunidos no podcast Cinemação número 79 para bater um papo sobre a continuação de um dos filmes que foi um dos filmes mais icônicos do cinema, né? Que foi justamente o 300. E para bater esse papo, a gente trouxe aí o Léo para conversar com a gente. Léo, conta aí primeiro quem que é você, né? Da onde que você veio e tal. Conta um pouquinho sobre você para os nossos ouvintes saberem que estão falando com alguém de presença, né? Sou o Leonardo, conheci o Rafael na Cracolândia. Mentira, vamos deixa isso pra depois. Eu sou o Leonardo Parron, um cara. Eu nem sei o que você me chamou, cara. Pô, a gente se conheceu no curso, né, de cinema. Exatamente. Na Academia Internacional. Uhum. E trocando ideias, descobrimos que tínhamos algum curso cinematográfico em comum. Beleza, foi assim que eu cheguei aqui, cara. Eu sou formado em rádio e TV. Uhum. Atualmente eu trabalho como roteirista numa produtora aqui em São Paulo. Legal. Interior, que nem vocês aí. Exatamente. Somos todos do interior aqui. Ô, Léo, e tá feliz com a área de rádio e TV, cara? Tá satisfeito ou você sonhava com algo muito mais colorido e se decepcionou? Então, cara, quando você vê as coisas de perto, elas não são assim tão belas, né? Pois é. Porque sempre tem essa área de rádio e TV, cinema, ele tem um certo romantismo, assim, né, cara? Que roda em volta, assim, em torno, mas não é tudo isso. Sempre que cinema, né? Estamos cantando aí. Uma hora chega lá, né, meu? Pode. Bom, legal, então. Vamos então bater esse papo aqui sobre 300. Vamos falar então sobre esse novo filme. Na verdade, a gente nem pode dizer 300, né? Tem que falar 300, a ascensão do Império, né? A gente tem que dar essa continuação, porque o filme continua se chamando 300, assim como o primeiro se chamava só 300, esse daí, em vez de ser 302 ou 300 à volta, ou alguma coisa assim, se transformou em 300, a ascensão do Império. Vamos bater então esse papo sobre esse filme, mas antes vamos pro nosso quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Mais uma vez está aqui eu e o Daniel para ler os comentários que chegaram pra gente aí ao decorrer da semana, né? E, Dani, as pessoas vão perguntar:
mas o que aconteceu com o Henrique? Ele não vai mais participar do podcast? Ele não vai mais ler comentários? O que você diria para essas pessoas? É isso aí, ele não vai mais ler comentários. Brincadeira. Muito porque ele lê muito mal, né? Assim, a gente tá dando uma pausa pra ele. Fala assim, Henrique, tipo, sabe quando o aluno tá tipo, muito chato, o professor vira e fala assim, ele não manda embora, ele fala assim, vai lá fora, bebe uma água, faz um xixi, depois você volta. É mais ou menos isso, a gente fala assim, Henrique, vai lá, bebe uma água, faz um xixi, daqui a pouco ele volta. Então daqui a pouco ele tá aí. Quem sabe ele volta aí todo empolgado, com um gás novo, né? Uma nova energia para trazer pro podcast do Cinemação. E nesse podcast 79, a gente tem um convidado que é o Leonardo Parron, que veio justamente aí, meio que para substituir o Henrique. Mas é óbvio, né, que não é qualquer um. A gente chama as pessoas certas para participar aqui. E a gente vai conversar então sobre o 300, mas antes disso a gente precisa lembrar as pessoas como que elas fazem para entrar em contato com o Cinemação, para deixar aí seus comentários, falar o que elas acham sobre a não participação do Henrique, se elas estão sentindo falta, se elas gostam desse formato mais enxuto, né, para a vida moderna e tal. Então, Dani, quais são os meios de contato do Cinemação para essas pessoas que querem mandar pra gente aí os seus comentários? É o seguinte, você que tá ouvindo a gente direto lá do seu feed do iTunes, você que tá ouvindo a gente, surgiu aí naqueles sites maravilhosos, cheios de podcast, você entra lá no site cinemação.com, cinemacao.com. Se você quiser ir direto pro Facebook, é o facebook.com/cinemação, no Twitter é o @cinemação e no Instagram é também @cinemação. Quer mandar um e-mail pra gente com um pouco mais de balacobaco pra gente? Você manda um e-mail para contato@cinemação.com. Quem quiser seguir a gente no Twitter, procura lá @DanielCuri com Y, procura o Rafa, que é @Arinelli com 2 L's, e procura o Henrique, que é @HenriqueRisato com 1 Z e 2 T's. A gente tá lá no Twitter, tá sempre comentando, sempre participando. Entra lá, segue a gente, comente, fale o que você achou das postagens do Facebook, das do Twitter, do que tem no nosso site. Tem espaço para comentários no site, seja por meio do Facebook, seja sem. Comente, fale o que você acha, que a gente tá aqui para fazer você feliz. Então, diga o que você quer. É isso mesmo, e é legal a gente fazer também um jabá nosso aqui, né, interno, né? Primeiro, se você quer fazer parceria com o Cinemação, se você quer mandar aí seu site, seu blog, quer trocar banners, quer fazer algum tipo de parceria, manda então e-mail pra gente no contato@cinemação.com. E também é legal a gente avisar que a gente tá aí junto numa parceria aí muito legal com o pessoal do youturner.co. É .co mesmo, não é .com com M no final, é .co. Então se você entrar no youturner.co, você vai encontrar milhares de podcasts, milhares de programas em áudio sobre animes, atualidades, carreira, comportamento, entretenimento, esporte, música, cinema, que é a nossa área, quadrinho e tantos outros que tem lá. O YouTurner, ele tem essa função de tentar disponibilizar para as pessoas diariamente os novos programas em áudio, né, que aparecem. E ele tenta então centralizar todos esses programas dentro dele. Melhora para quem produz o conteúdo de podcast e melhora também para o próprio YouTurner, que concentra lá e todo mundo pode entrar e já procurar os seus canais lá dentro do site do youturner.com. Então acessa lá, vê o que tem de legal lá, vários podcasts bacanas. E se você for na área de cinema, você vai ver que o cinemação.com tá lá com o seu espaço garantido e com todos os 78 episódios, agora 79 episódios, que a gente já disponibilizou para vocês. Então vai dar para você participar de uma forma bem bacana. Outro negócio legal e que muita gente já está divulgando, e eu acho legal a gente aqui do Cinemação também divulgar,
para você que não sabe, o canal, né, o site chamado podpesquisa.com.br tá fazendo uma pesquisa com todas as pessoas, os ouvintes, todas as pessoas que consomem podcast no seu dia a dia, para tentar montar aí um perfil dos ouvintes de podcast. Para que serve isso? Serve justamente para ajudar quem produz o conteúdo de podcast, que no caso aqui somos nós, e essa ajuda vem justamente para identificar o perfil de quem escuta e dessa forma a gente conseguir produzir um conteúdo melhor para quem está escutando, para quem está consumindo o podcast diariamente. Não é só pra gente, é todo mundo que gosta de podcast. Então, se você tá aí, tá de bobeira, 10 minutinhos, entra lá, podpesquisa.com.br, preenche lá, é uma pesquisa que em 10 minutos você preenche, você resolve e já ajuda a gente a ter esse material em mão. Não vai ser pro Cinemação, não vai ser pro Jovem Nerd, pro Rapadura Cast, para outros podcasts grandes aí. Não vai ser uma pesquisa que o resultado vai ficar aberto na internet. Quem quiser ir lá consultar para daí sim fazer o seu podcast, vai estar lá todos os dados abertos e é uma iniciativa muito legal desse pessoal aí. Tem várias pessoas envolvidas, né? Por exemplo, o Radiofobia, o Raccoon, o Papo de Gordo, várias outras pessoas envolvidas aí para tentar melhorar essa mídia que é justamente o podcast. Então, tá dado o recado e Dani, vou pedir então para você ler o primeiro comentário que chegou aí durante a semana. Cara, o Fabrício comentou no post que diz o seguinte, que Frozen vende mais de 32 milhões de Blu-rays e DVDs no primeiro dia no mercado, né? Então ele foi lançado nos Estados Unidos e já lançou 32 milhões logo de cara, que foi um baita de um sucesso e tudo mais. E o Fabrício escreveu o seguinte: infelizmente ainda não vi esse filme, mas me parece muito bom. Aí ele até abriu um parênteses e fez um comentário que eu achei sensacional. Eu não vi, mas a minha filha número 2 viu e falou que é muito bom. Ou seja, ele respeita Silvio Santos, respeite Silvio Santos. Daí o Fabrício continua: espero não me arrepender de assisti-lo, embora eu duvide muito, pois a Disney tem me decepcionado pouco nos últimos anos. E eu concordo plenamente, tem poucas coisas da Disney que têm sido fracas, a maioria muito boa, e o Frozen é uma grande animação que eu também vou querer ter em Blu-ray assim que for possível na minha conta, assim que o meu departamento financeiro aprovar, eu vou garantir o Blu-ray do Frozen também, que eu vou querer. Frozen, inclusive, que já ganhou aí em termos de bilheteria de Rei Leão, né? Ganhou de outras grandes animações da Disney. É tido hoje como a galinha dos ovos da Disney, né? Mas, cara, eu acho que ele não tem aquele glamour que tinha pelos desenhos, né, da Disney, os desenhos antigos que a Disney fazia. Eu acho que antes a gente tinha um pouco mais esse glamour, assim. Mas, sem dúvida nenhuma, o Frozen é uma das melhores animações que a Disney fez nos últimos anos. Eu acho que supera de longe algumas, como, por exemplo, o próprio Valente tem uma personagem feminina. O próprio, por exemplo, sei lá, pra mim, Os Incríveis, ele supera Os Incríveis também. Eu acho que ele tá ali num pau a pau, assim, com Up, que é uma das melhores que saiu nos últimos anos e tal. Eu acho que Frozen, cara, merece sim o seu din-din lá no Blu-ray, porque é um puta filme legal. E aquela música que saiu, né, no Oscar, concorrendo a melhor canção lá, que tinha, né, que tava concorrendo ao Oscar, é uma música super legal, a Let It Go, né, uma música super bacana, e também vale a pena ter em CD também. Porra, é um filme que merece você comprar as outras vertentes que ele tem, né, os outros desdobramentos dele, porque é realmente um filme bem legal. Já eu tenho um comentário aqui do Bruno Domingues Cunha, e ele deixou o comentário no nosso podcast Cinemação número 75, que a gente falou sobre o Robocop do José Padilha, né? E ele falou o seguinte: sei que pediram para não comparar as versões de Robocop, mas poxa, o de 87 é muito mais barra pesada, principalmente com aquela Detroit depressiva que é mostrado pra nós. Além do ED 209. Putz, aquele bicho dava medo na gente. Cara,
realmente, assim, o Robocop de 87, a gente até falou isso no podcast, ele era muito mais violento, ele era muito mais agressivo que esse daí. São linguagens diferentes, né, que você tem, e outro tipo de abordagem. Inclusive, para a época, para 87, essa violência era uma coisa até que, entre aspas, rotineira em alguns filmes, né? E o Robocop, ele extrapolou um pouco essa barra da violência, porque ele tinha também como intuito a mensagem ser uma mensagem agressiva, ser uma mensagem muito mais que chamasse a atenção, né, das pessoas, que tivesse um cunho muito mais forte psicologicamente, né? Então eles tiveram aquilo, e inclusive a violência dentro do Robocop de 87, ela te justifica muito mais transformar o homem em máquina do que o de 2013, que não justifica tanto. O de 2013, por acaso, é um filme que, tipo, quase não tem sangue, essas coisas, mas muito também se justifica pela coisa da censura, você tentar diminuir um pouco, né, a censura, quer dizer, tentar levar um público a mais para o cinema, e com certeza eles tiveram esse intuito, né? Você tinha medo, Dani, do ED-209, não? Eu não lembro do ED-209. What? Faz tempo que eu vi o Robocop antigo. Mas eu concordo com tudo isso. Eu acho que é aquela coisa. Eu falei 20 vezes naquele podcast que é difícil comparar e tal. Mas eu acho que pro que existe hoje em Hollywood e pro que a sociedade pede, eu acho que o Robocop novo fez muito bem em colocar na mesa pro debate. E não precisava repetir aquela violência, porque é uma outra época, outra linguagem, né? Vou mostrar aqui pro Daniel o que é o ED-209, olha aqui, ó, na internet, nos Googles da vida. E agora eu volto à pergunta. E aí, Dani, o ED-209 te dava medo? Não. De boa. Legal, né? Ele lembra um pouco o R2-D2 super desenvolvido. Tipo, se o R2-D2 fosse um Pokémon, ele seria tipo o terceiro estágio, assim, de evolução. Persian king Darius, annoyed by the notion of Greek freedom, has come to Greece to bring us to heel. He makes landfall at the field of Marathon with an invading force which outnumbers the Greek defenders 3-1. And so at dawn, the hopeless Athenians do the unthinkable. They attack. And who is the architect of this mad strategy? A little-known Athenian soldier. His men call him Themistocles. He gives the Persians a taste of Athenian shock combat. A Ascensão do Império chegou aos cinemas no dia 7 de março, no começo do mês, e a gente, né, com uma tremenda cara de pau, só vai falar sobre esse filme no final de março, né? Dani, como que a gente explica isso para os nossos ouvintes? É que a gente teve muita reclamação de gente que não queria ouvir os spoilers. Daí a gente falou assim, então vamos esperar dar tempo de todo mundo assistir o filme pra gente poder contar spoiler. Porque agora pode spoiler de qualquer jeito. Agora não tem jeito. Não tem saída. A gente, tipo, morre no final. Pronto, entendeu? Tipo, dá pra falar já. É, exatamente, né? Um mês já de filme, né, cara? Já tá no cinema todo esse tempo. Acho que o público que ia ver esse filme no cinema ou já foi ou não vai querer ir e pronto, né? Então acho que a crescente desse filme em termos de público no cinema já passou. Então o que a gente pode falar desse filme a princípio, assim, uma ficha técnica dele rapidamente, né?
O 300 Ascensão do Império, ele tem o roteiro do Zack Snyder, que foi o diretor do primeiro 300, aquele filme lá de 2007, né? O Zack Snyder dirigiu o 300, a primeira versão que foi para o cinema, e agora o Noah Murro, ele quem dirigiu aí esse segundo filme, e o Zack Snyder assinou o roteiro. O filme, ele traz aí no seu elenco, né, atores como o Sullivan Stapleton, traz também a Eva Green, traz a Lena Headey e traz também o nosso querido Rodrigo Santoro no filme, né, com aquela sua voz tão imponente. O filme, ele chegou nos cinemas já com todo esse glamour de ser a continuação do 300, mas aparentemente não encantou tanto os fãs assim, apesar de ele estar aí mais ou menos com 2.300.000 em termos de bilheteria, né, nos cinemas brasileiros, enquanto o primeiro filme levou 2.700.000. Então você tem aí um gap aí de 400.000 espectadores que ou não foram ver o filme ainda ou não quiseram ver, enfim. O filme, ele tem o seu glamour por ser o 300, mas ainda não encantou todo mundo. Então a gente vai falar sobre esse filme, você já tem a ficha técnica, só que antes a gente vai tocar a nossa pequena sirene aqui do spoiler na cara, que vai servir justamente para você saber que a partir desse momento tudo que a gente falar tem a ver com o filme, tem alguma curiosidade sobre o filme, vai ser sobre a história do filme. Então a gente vai falar tudo sobre o filme e não adianta você vir chorar depois, né? Então, Dani, por favor, dê para nós uma sinopse do que é o 300, a Ascensão do Império. Bom, diferente das sequências e pré-sequências do que a gente está acostumado a ver, o filme 300, a Ascensão do Império, ele é ele conta a história que aconteceu antes, durante e depois do filme anterior. Então ele conta como que foi antes dos 300 espartanos irem para lá, para aquela batalha ou guerra, o que aconteceu em decorrência disso e quais foram as batalhas seguintes, né? Diferente do primeiro, ele não é baseado em uma graphic novel, porque a graphic novel só conta a história da batalha dos 300 de Esparta, né? Que a graphic novel se chama Os 300 de Esparta, se você for procurar lá na livraria. Então, e ele basicamente foca a história dele no Sullivan Stapleton, que é o Temístocles, que é um general de Atenas, que era uma cidade que vivia, né, meio que em guerra, né, em embate com Esparta, mas que nessa hora se juntou a todos os gregos para combater as forças do rei Xerxes. E o rei Xerxes, e na verdade a batalha é basicamente entre o Temístocles, que comandava os atenienses / gregos, e a Artemísia, que era a comandante dos navios, né, da força da marinha do rei Xerxes, que era da Pérsia. Então é basicamente esse embate, né? Eles chegam, eles têm o primeiro embate, aí espera, e tem toda aquela trama, até que, enfim, né, que o filme vai... E daí o filme se desenrola a partir daí. Cara, vocês acham que eles precisaram pagar cachê pro Gerard Butler lá por conta ele aparecer morto no começo e depois aparecer assim meio de relance só a cabeça dele? Você acha, Léo, que o Gerard Butler ganhou alguma coisa com isso? Eu acho que ele ganhou, hein? Deve ter ganho, né? Porque... Cara, eu cobraria pra participar desse filme, cara. Se eu fosse ele, eu cobraria. Exatamente, cara. Até porque, né, vergonha alheia. Não, vamos lá então. Ô, Léo, qual que foi a sua impressão, cara? Você foi no cinema, provavelmente assistir aí essa continuação. E aí, acabou o filme lá? Qual que foi sua sensação em relação ao filme? Bom, cara, eu acho que você até tinha falado, né, que pode ser que muita gente esteja deixando pra ver depois, e aquela história de não ter essa pressa pra assistir. Foi essa impressão que eu tive. Um filme que eu podia ter esperado pra ver de realmente, cara, tem muita gente que fala que tipo, não vai gastar o dinheiro indo no cinema e prefere esperar sair no Netflix da vida e tal,
porque, tipo, não encantou, né? Não tem esse chamariz. Eu acho que eu definiria como um filme de torrent. Você baixar e ver muito forte. Exatamente, meu. Aliás, né, cara, eu acho que a grande questão desse filme é que, por ele levar, né, o mesmo nome, né, do primeiro filme, você tem aí a falta de um herói que tinha o peso que o Leônidas tinha no primeiro filme, né? Eu acho que essa é a grande questão desse filme, né? É você não ter um herói com uma presença tão forte quanto o Leônidas era, porque além de ser um personagem forte, o Gerard Butler, ele conseguiu dar pro personagem um peso, uma importância com interpretação, com a voz e tal, que nesse novo filme você não tem isso. E aí você percebe que tem algumas coisas dentro do filme que tentam lembrar ou imitar o primeiro filme, mas que não tenha o mesmo glamour, justamente por você não ter ali um herói que te convença, né, que ele, sei lá, que você tá do lado dele, não é? Eu penso assim, eu acho que a gente pode começar a analisar justamente a partir de tudo que você falou, Rafa, porque é o seguinte, o filme leva o nome 300 na frente pra manter a marca, não tem 300 nada, não tem 300, tipo, não tem 300... espartanos, não tem 300 atenienses. Nesse filme não tem 300 nem 300 mamilos, né? Deve ter até muito mais mamilos nesse daí. Mamilos são muito polêmicos. E aí, a gente tem isso. Então, a marca 300. Depois tem a questão, eu imagino que talvez eles tenham pensado que um general ateniense como o Temístocles geraria um pouquinho mais de empatia com o público, porque é um pouco mais parecido com o que a gente vê na nossa vida. Por quê? Porque os espartanos, isso é até verdade mesmo, lá em Esparta antigamente, eles viviam pra guerra, eles eram, tipo, totalmente focados em ser guerreiros, tipo, brutamontes mesmo. E os espartanos não, eles são mais... Ele tem o exército, obviamente, o Temístocles é um grande general e tudo mais, mas eles não viviam pra isso. E daí tem até aquela cena que ele chega lá, vê uns espartanos brigando que nem uns, sei lá, que nem um briga de galo, parece, assim, os caras se pegando, ele olha e fala assim, nossa, tipo, atenienses, né? Atenienses não, espartanos, #AF, né, sei lá. What the hell is going on here? Ele não acha aquilo meio tosco. Então, eu acho que tem essa pegada. E outra, o projeto inicial do primeiro, desse filme, na verdade, se chamaria Xerxes e seria focado no personagem do Rodrigo Santoro, né? Então, eu acho que o que eu entendi, daí é ler nas entrelinhas o que foi o projeto, o que a gente para e pensa. O filme era para se chamar Xerxes e focar na vida do Xerxes. Ele vai lá, ele se preocupa um pouco mais com o embate entre a Artemísia e o Temístocles e conta um pouco do Xerxes e termina basicamente sem muito fim pro Xerxes. Então, no meu entender, foi assim, vamos fazer um segundo capítulo explicando o que aconteceu antes, durante e depois daquele 300, para depois a gente fazer um filme do Xerxes. É o que eu imagino que eles vão fazer. Então, acho que é legal entender esse filme nesse sentido. Ele é tipo um meio termo, né, assim, e ele era focado em mostrar um pouco mais os atenienses do que os espartanos, ou seja, ele mostra um comportamento um pouco diferente, né? Mas de qualquer forma, não sei, eu particularmente gostei do filme. Eu achei que o Nolan Murro conseguiu manter bem o visual que o Zack Snyder já fazia, né? Já criava. Ele praticamente, assim, se você não sabe que ele dirigiu, você acha que é o Zack Snyder mesmo, você não vê muita diferença. Então eu achei isso legal e eu achei que a cena de sexo foi bem legal. Ô, Léo, você como um cara aí que vive, né, com roteiro e tal, o que você achou justamente dessa estrutura da narrativa, assim? Ser um filme que tenta explicar o que tá acontecendo antes, durante e depois do primeiro filme, assim. Eu achei isso ousado, mas eu não sei se funcionou do que eles queriam, entendeu? Uhum. Eu achei, como ela comentou, eu achei muito estranho esse lance de começar o projeto, né, como um working title de Xerxes. Uhum. Depois os caras pegarem e dar de ideia, assim, sei lá, não engoli muito essa história. Eu lembro que quando começaram a surgir as notícias, que ia ser um filme mais focado no Xerxes, eu, sei lá, como brasileiro e tal, fiquei mó feliz. Falei, pô, da hora, né? Rodrigo Santoro na tela o tempo todo, né? Aí, pô, agora ele desponta e tal. Daí quando eu fui ver o filme,
A impressão que eu tive que ele apareceu menos. Uhum. Não sei se vocês concordam, mas... Cara. Eu achei que ele ficou mais escanteio. Eu repito, eu acho um filme divertido. É um roteiro bem... Não tem grandes mistérios, vai. Eu também acho que não tem, cara. Inclusive, eu concordo com você nesse sentido do Xerxes, né? Assim, não tinha por que ser um filme sobre ele. E realmente, no filme em si, você também não explora muito durante toda a história, né? Você não consegue entender direito qual que é o tamanho do poder do Xerxes, né? Porque o que o filme passa é que ele era um cara altamente manipulado pela Artemisia, né? Inclusive quando tem aquela cena que ele dá o tapa na cara dela, quando ela, sei lá, dá umas respostas meio atravessadas pra ele lá, ele dá o tapa na cara e aquele momento você fala, bom, agora esse cara vai bater o pé e vai mostrar que ele é realmente o imperador, o cara fodônico a ser derrotado. E aí aquela menina magricelinha chega lá e tipo, cala a boca, você sabe quem colocou a coroa aí e tal, pum, e vai embora. E ele fica tipo, Artemisia, porra, o Xerxes. I am so paralyzed! Cara, mas é interessante mesmo a gente pensar nisso. Eu não sei, eu acho que dá pra fazer um filme, ainda dá pra fazer um filme bem legal só sobre o Xerxes, porque ele é um personagem que apesar, eu não sei, eu acho que parece que o Rodrigo Santoro não se esforça muito, né? Tipo, foda-se, vou fazer umas caretas, vou tentar ser um Nicolas Cage por alguns minutos e fazer aquelas caretas e tal. Mas, não sei, eu acho que ele é um personagem que pode ser interessante, justamente por isso. Ele foi, tipo, transformado num deus rei, ele acha que ele é um deus. Eu não sei até que ponto, fica meio confuso, tanto no primeiro quanto principalmente nesse, no Ascensão do Império, até que ponto aquilo é uma fantasia, até que ponto aquilo tem uma pegada de realidade. Tipo, obviamente que ninguém ia pra guerra sem uma armadura. Aí isso, tipo, é meio fantasia, mas a gente aceita como uma realidade do filme. Mas a gente não sabe até que ponto ele poderia realmente ter poderes de Deus, e até que ponto não, ele não tem poder nenhum, ele é um tonto que não faz porra nenhuma. Mas assim, junto com isso com certeza ele acha que tem muita coisa, e na verdade ele não tem tanto poder. Então eu acho que essa pegada do Deus ou rei que pode perder o que ele tem e que é enfraquecido porque ele é fraco por si só, pode ser uma coisa bem interessante, assim. This Themistocles has shown himself to be quite brilliant in battle. Which is more than I can say for any of you. Do you gentlemen find my command unreasonable? Is it too much to ask for victory? For though I stand among 10,000, I am alone. I long for a soul who would stand by my side, who I could trust. Tell me, General Kashani, are you that man? You will taste your victory by the day's end. I will make certain of it. I hope so. Então, mas o filme pinta ele, né, como um cara super poderoso, porque mostra que ele era um cara que ficou lá depressivo com a morte do pai, e aí ele ganha os poderes, né, aquela cena dele entrando na água e já saindo como um deus rei, dá todo o entender de que ele é um cara hiper poderoso, que ganhou super poderes ali, ganhou super força, cresceu em tamanho, né? E assim, ao mesmo tempo que ele tem toda essa estrutura corporal gigantesca, ele continua mentalmente fraco, né? Porque a Artemisia ainda assim manipulava ele de uma maneira muito simples ali e tal, e ele se deixava manipular de uma maneira muito simples, né? E, na verdade, ele tomou um banho na poção dos gauleses, né? Ele virou o asterisco, né? O poder. Mas parece mesmo, é isso que eu ia falar. Porque, tipo, chega um ponto que você fala assim, tá, beleza, ele entrou num líquido dourado, ele saiu sem pelo, sem cabelo, sem barba. Ele saiu com, em vez de ter, sei lá, 1,90 m, que o Rodrigo Santoro deve ter, em vez de ter 1,90 m, ele tem 1 metro tem tipo 2,5 metros para 3 metros, e fala com voz grossa, mas isso não necessariamente faz com que ele seja
tão fodão assim, né? Aí você fala assim, beleza, mas no filme tem algumas criaturas marítimas que passam no mar, tem uns bichos meio orc, meio esquisito e tal, mas, tipo, no primeiro filme, eu lembro que eu também assisti um pouco antes de ver o Ascensão do Império, eu assisti o primeiro 300, eu vi umas cenas que eles falam assim, eles mandaram soldados que recorriam à magia, e na verdade eram, tipo, você vê claramente que eram algumas figuras tiradas de uma espécie de folclore chinês, jogando a pólvora que na época ninguém conhecia, mas os chineses já conheciam. Então você fala assim, beleza, é isso que é interessante mesmo, porque eles pegam referências históricas e transformam numa espécie de mito, numa espécie de... com uma fantasia, assim, mas a gente não sabe até que ponto aquilo realmente vai ser usado, até que ponto aquilo é só pra fazer parte do visual, né? Às vezes porque o filme, tanto o primeiro quanto esse, são totalmente visuais, assim, é tudo muito estilizado, todo feito lá com fundo verde em chroma key, e tem toda a estilização que fazem na pós-produção. Então, assim, ele foi feito para parecer essa fábula, né? Uma história meio mito, né? Então, a gente fica na dúvida até que ponto o Xerxes vai levantar, vai, tipo, erguer a mão e vai surgir um bicho, sei lá, alguma coisa assim. Você pode esperar qualquer coisa, como se fosse uma história contada, né? Uma história contada. Exatamente. Então, pode ser um telefone sem fio. Mas o lance da história do Xerxes, cara, eu acho que ia ser do caralho se fosse um filme só sobre ele, assim. Falar da história do Xerxes mesmo, desde o começo até ele virar o deus rei e tal, e tretar com geral. Uhum. Só que eu tava pensando agora, isso é muito parecido com o argumento do Hércules, cara, que vai sair esse ano, se eu não me engano. Até saiu o primeiro trailer. Será que, sei lá, se pá, rolou alguma coisa assim, vamos bater de frente com esse outro filme, que também conta a história de um semideus, né, e a história dele e tal. Não sei se chegaram a ver o trailer do Hércules, é bem isso, né? Eu acho que é sempre aquela coisa, eu já falei até várias vezes aqui no podcast de como existem, tipo, ideias que pairam em Hollywood, né? Então, tipo, vamos fazer remakes de figuras mitológicas, vamos fazer remake de contos de fadas, vamos refazer histórias bíblicas, e parece que as coisas acontecem meio que próximas umas das outras. Acho que tem aquela coisa, um estúdio faz, deu certo, outro estúdio vai lá e quer fazer também e tal. Com certeza tem isso, mas também tem, tipo, um monte de roteiro pipocando. Acho que chega um momento que vários estúdios ao mesmo tempo pegam, sem querer, projetos parecidos, assim. Eu acho que isso acontece bastante em Hollywood, né? Mas, não sei, eu acho que no caso do 300 pelo menos demorou, né? Porque o primeiro foi 2006 para 2007. Esse ano tem o 300 Ascensão do Império, e tem alguns filmes que se passam, né? Tipo, tem o Pompeia, tem outro lá tem dois Hércules que vai sair também, né? Oi? Nossa, eu não sabia. O primeiro, acho que um já saiu, é com o cara que fez Crepúsculo, né? Um fortão lá. É desnecessário, na verdade. Eu prefiro o desenho, né? Cara, mas assim, ó, é legal a gente dizer, inclusive, que essa guerra toda existiu, e o Xerxes, ele existia também, ele era assim um imperador, tudo, só que historicamente ele era um cara careca, barrigudinho, entendeu? Era um imperador, cara, era um político, né, imperador que adorava guerra, né, e tal. E o Frank Miller, que foi o autor dos quadrinhos, dos 300, ele criou esse personagem, essa figura do Xerxes, como um cara gigante, né, que tinha todos esses poderes, porque inclusive você precisava de um vilão, né? Só que isso é uma coisa que me incomodou muito nesse filme, assim, a falta de um vilão de peso, assim. Cara, a Artemisia, ela é um vilão pra mim, assim, que eu em momento algum comprei a ideia dela, assim. Eu olhava pra ela e falava, a primeira hora que um cara, assim, um pouquinho mais talentoso na espada chegar nela, ela morre, cara. Eu achava ela muito narizinho em pé, sabe? Tentaram fazer uma coisa assim que ela era foda na arte da guerra, na espada e não sei o quê. Mas, cara, eu assistia ela lá e falava, puta, que bosta de vilã. Mas ela era foda, cara. Ela é foda na foda, né? O Daniel
Pro Daniel, o 300 se resume a cena de sexo animal entre o Temístocles e a Artemisia, né? É só isso o filme, né? Mas eu achei interessante, até vi uma entrevista com a Eva Green e ela falou assim, que eles queriam, tipo, queriam criar essa tensão de ódio, mas que eles teriam essa tensão sexual. E como os dois foram criados em meio à guerra, os dois são brutos e tal, e o Temístocles, tipo, porque eu acho que eles tentaram também passar a imagem de que os gregos eram muito fiéis e tudo mais, então supostamente ele não teria nenhuma esposa e tal, então eles podem se pegar. E daí ela fala, como os dois eram brutais, eles não saberiam fazer aquilo de outro jeito. Eu achei que ficou legal, assim, sério mesmo, assim, a tensão que se criou entre os dois personagens foi bacana, assim. Depois até tem uma ceninha meio de humor, né? Tipo, perguntam como que foi a conversa, ele olha com uma cara meio assim da Temístocles pros outros soldados lá e tal. Mas eu achei que foi interessante, assim. E também entra é meio que o roteiro é do Zack Snyder, e o Zack Snyder tem esse hábito, né? Ele não fez isso no Super-Homem porque é um filme mais por um grande público, mas você pega o Watchmen, você pega até o primeiro 300, tem cenas de sexo um pouquinho mais ousadas, que acho que ele gosta de sempre colocar nos filmes, né? E eu acho que isso que é bom, assim, quebra um pouco essa preocupaçãozinha muito comum em Hollywood de precisamos fazer filmes para o máximo possível de pessoas, então vamos cortar a ceninha de sexo. E ele não, ele vai lá e põe a cena de sexo do Watchmen, tem o Aleluia lá, é toda tananã, assim, não é tanto assim, mas tem um pouquinho forte no primeiro 300, e eu achei que, assim, foi legal pra manter até esse, tipo, o hábito do Zack Snyder, eu achei que foi bacana. Ô, Léo, e o que você achou do personagem do Temístocles? Você achou que ele é um bom herói pro filme, assim? Ou realmente, tipo, não tem como ele brigar com o Leônidas? Então, é que, acabou criando uma mística, né, no Leônidas. Acho que o primeiro filme, os caras trabalharam muito com o lance de bordões, né? Tem mesmo umas frases depois, umas coisas que acabaram deixando o Leônidas um cara maior. E esse Stapleton aí, né, o ator que fez Temístocles, ele tem, mano, sei lá, os caras podiam ter colocado um cone, uma virilha pra fazer o papel dele. O cara não, entendeu? Eu acho assim, o personagem pode até ser bom, cara, mas o ator não ajudou, não. Exatamente, eu também achei, cara. Eu achei o ator meio fraco. Como eu falei, o peso que o Leônidas tinha, eu acho até mais do que propriamente a figura do Gerard Butler, mas a voz, né, o Leônidas, ele ganhava muito os seus soldados, ele conseguia estimular os seus soldados na hora da guerra, porque ele tinha um discurso muito forte, né? Ele tinha uma motivação ali que mostrava, né? Você comprava a ideia. Você acabava de assistir 300 e falava, preciso virar um espartano, porque eu preciso fazer parte desse mundo, porque é demais, assim, esse cara chegando lá, metendo o pé no peito de mensageiro, falando pros soldados que hoje eles vão jantar no inferno e tal, né? Todas aquelas frases que, como até o Léo colocou aí, que tinha esses bordões, mas essa interpretação, né, essa força dele, que eu acho que é insuperável, assim. Então você ia assistir um filme do 300 e você não ter essa força do Leônidas, de repente você se deparar com personagens que são tão dúbios, né, cara? Porque você olha lá, o Temístocles, ele tinha, até quando ele dá uns pega lá na Artemisia, né, ele, cara, você até chega um momento que você até fica um pouco em dúvida se ele vai fechar, assim, um acordo com ela ou não. Se fosse o Leônidas, cara, ela, no primeiro momento que ela tinha pedido qualquer acordo com ela, ele catava ela pelos dois braços, levantava e enfiava as costas dela em qualquer espeto que tivesse lá pra mandar essa mulher ir tomar no cu dela e tal, porque ele é um espartano, ele tem honra, manja. E aí o personagem lá do Temístocles, ele fica muito, tipo, você não compra a ideia do cara. Sem falar na compra que ficou, né, cara? Então, quando você foi ver o 300, lá, por exemplo, quando eu vi 300, eu não tinha lido a graphic novel. Eu achei grande parte, não tinha lido.
Também nem sabia o que eu ia esperar do Leônidas, né? Agora, quando você vai ver o 302, né? Já é bem provável que você tenha visto o 1. Então, você vai esperando um herói. Eu até pensei depois numa coisa, porque assim, o primeiro filme, ele mostra sendo contado por aquele soldado que volta pra Esparta, né? Então ele é tipo assim, é o soldado contando, é a visão dele. E na visão dele, o Leônidas era o cara mais fodão e tudo mais. Esse filme, ele começa sendo contado pela Gorgo, né? Que é a esposa do Leônidas e tal. É como se ele fosse, tipo, ela contou aquela história. E como ela era ateniense, ela não ia colocar o personagem do Temístocles como um cara fodão, né? Eu acho que assim, foi a ideia. O grande problema, na verdade, do Ascensão do Império é que ele veio depois do primeiro, né? Se eles tivessem feito os dois juntos e lançado primeiro o 300 Ascensão do Império e depois o 300 de Esparta, que fosse, daí as pessoas não teriam essa quebra, né? Porque, tipo, negócio, tipo, virilidade ao máximo e gente bombada. Os caras bombados, mas bombado no sentido de filme de macho, né? Não é filme de stripper. É tipo filme do cara falando, nossa, não sei o que, da hora, isso aí, blá, blá. E daí você tem essa, tipo, se tendo essa quebra, o pessoal meio que, né, cai e a gente fica assim, pô, não é aquele negócio fodão. Eu acho que se quem não for esperando que ele fosse desse jeito, talvez não tenha se decepcionado tanto, entendeu? Mas eu confesso que tem algumas coisas nesse filme, no Ascensão do Império, que são meio, sei lá, meio forçadas, assim. Uma que eu achei um absurdo foi o cara virar, lá um soldado morre, o Temístocles vira pro filho dele, e o filho dele pergunta assim, o que meu pai falou no leito de morte? Sem nenhuma emoção, ator péssimo. Oh, I'm sorry, did I break your concentration? I didn't mean to do that. Please, continue. E aí o cara, ele vai lá e fala assim, eu contarei no tempo certo. Isso é clichê absurdo, assim. E aí chega, tipo, passa 5 minutos, eu vou te contar aí, porque já é o tempo certo. Então que porra que é esse tempo certo, assim? E é um negócio ridículo, tipo, você pode se sentar à mesa, qualquer merda, assim. Oh, man. Fala, pô, tava esperando uma revelação bombástica e é uma porcaria dessa, assim. Eu achei isso bem tosco, assim. Foi uma das piores coisas desse filme. E ainda tem um momento em que eles reprisam a morte do Dario, lá, o Dario, sei lá, que era o pai do Cher. Tipo, é a mesma cena. Eles passam 2 vezes a mesma cena no filme. Sendo que se eles só tivessem falado assim, ele morreu, todo mundo ia lembrar que ele morreu. É um filme, não uma novela. E eles vão lá e reprisam a cena. Isso eu achei bem ruim, assim, no filme. I'm not here as a witness! A Gorgo também, essa atriz que faz na Heaven, ela curte fazer uns papel foda, né? Ela fez a Sarah Connor na série e ela é também a Cersei Lannister do Game of Thrones. Exatamente, exatamente. Umas rainhas também. É. Não, e ela tem feito muita coisa desse tipo, né, cara? Meio mitológica e tal, né? Eu concordei com o Daniel. Cara, então, daí entra uma parte aqui que daí a gente falou da história em si, mas entra uma parte pra mim no filme que me incomodou, que é justamente essa parte do roteiro, né?
Primeiro que eu achei que o filme, ele gasta muito tempo, tipo, explicando quem que é a Artemisia, quem que foi o Xerxes, quem que é o Temístocles. Assim, ele gasta muito tempo. Teve uma hora, assim, no filme, sei lá, já fazia uns 40 minutos que o filme tava passando, e eles ainda estavam contando a história da Artemisia e tal, que eu ficava, tá bom, já deu pra entender, tipo, o que tá acontecendo agora, entendeu? Tipo, não precisa justificar tanto quem que é ela ou quem que é ele e tal. E outra coisa, assim, o Dani até falou que, de repente, se você pegar o primeiro 300 e esse 300, você vai até achar que ele é dirigido pelo Zack Snyder, assim. Só que, cara, eu achei que esse filme, ele tem um excesso de câmeras lentas, de lutas e principalmente uma coisa que me encheu muito o saco é o sangue, cara. Porque o sangue, o cara cortava um braço, assim, era tipo... Meu, era um barril de sangue e, tipo, espirrando pra tudo que é lado. Tem cenas, assim, que, por exemplo, o inimigo tá em primeiro plano, o herói tá em segundo plano, o cara passa a faca no inimigo e você tem a nítida sensação que o cara está passando a faca num saquinho de leite, manja? Tipo, ele passa a faca e aquele monte de água vai saindo de dentro do cara, assim. E no primeiro Esparta não teve isso, não era tanto exagerado, assim. E, cara, e tem umas cenas, tipo, principalmente quando a Artemisia tá lá no navio, lutando lá com o Temístocles. Eles estão lutando, cara. Tem horas, assim, que, tipo, eles param e ficam ali, tipo, pensando. E ela olha, vê os espartas vindo, e ela olha e pensa não sei o quê. E eu olhava aquilo e falava, caralho, meu, anda logo com isso, porra, sabe? Eu achei o ritmo do filme muito ruim comparado com o primeiro e comparado com ele mesmo, assim. Eu achei que o ritmo do filme, ele não consegue manter uma coisa homogênea, e aí você tem momentos que você, tipo, meu, você olha o relógio, você olha pra pessoa do lado pra ver se ela tá dormindo, entendeu? Porque o ritmo não é constante. Eu lembrei que quando eu assisti o primeiro, foi uma coisa que me incomodou muito. Na verdade, tem bastante sangue no primeiro, só que é um sangue digital. Ele some. O cara cortava a cabeça de alguém, pescoço, uma perna, sei lá. E esse sangue ia pra lugar nenhum, ele evaporava, assim. Daí mostrava os peitos assim, o chão limpo, tá ligado? Eu fiquei muito puto, porque é um filme que é violento, mas nem tanto. É tipo, o patolino explode, o bico vai pra trás, sabe? Violento, né? Eu até achei bizarro, até ia comentar sobre o sangue. Tinha umas horas que o sangue, pelo menos eu não lembro muito do primeiro, e realmente sumia, né? Nesse, tipo, tinha umas horas que o sangue saía viscoso, parecia catarro com sangue, assim. De tão, tipo, viscoso, assim, sabe? Teve alguns momentos. Mas, assim, o que eu achei que incomodou no ritmo do filme foi o fato de ele ter, tipo... acho que ele teve uma pausa muito longa. Então tem uma primeira batalha e tal, tudo mais. Até realmente acontecer aquela batalha final dos navios, parece que ele vai, tipo, sobe e desce. Ele não tem um crescendo, ou pelo menos não numa intensidade que um filme de ação e de luta, de guerra geralmente pede, né? Então eu achei assim, isso que foi um pouco de falha, mas pra mim nada ganha das falhas do roteiro, assim, independente da direção, independente disso, independente do visual, que tipo, beleza, tem umas cenas, exagerou na cena de slow motion, carregou muito tem umas horas que tem tipo uma luz. Acho que ele, não sei, a impressão que dá é que aquela luz que era tipo um sol se pondo ou nascendo num lugar muito nublado, porque eles têm que manter nublado para manter o clima do filme. Nesse momento parece que a luz tá lá mais para atrapalhar a nossa visão e não fazer a gente ver as imperfeições
dos efeitos especiais, assim. Pra mim, pareceu muito isso. Falei, nossa, eles estão, tipo, jogando esse negócio ofuscando pra eu não conseguir ver esses defeitos, porque é tudo computadorizado e tal. Então, eu vejo mais isso do que o ritmo mesmo. O ritmo tem um pouquinho de problema, mas não, pra mim não incomodou tanto, assim. Ele é um filme até mais curto, né, que o primeiro, assim. Se eu não me engano. Não, é mais curto mesmo. O Ascensão do Império tem 1h42 e o 300 tem 1h57. Então também 10 minutos a menos aí, vai arredondando. Também não é tanta coisa assim, né? Mas, cara, não sei. Assim, uma das coisas que eu acho que o 300 ele manteve, pelo menos de uma versão para outra, é justamente a fotografia do filme, né? Você tem, em determinados momentos, você pausar o filme, você pausa, cara, você olha aquilo ali, ele é um quadro de um quadrinho, assim, tipo, com sangue e tal, com cenas de ação, com tudo, em todos os momentos. O filme, ele tem uma fotografia muito legal, assim, muito característica, né, do 300. Mas a minha sensação é que o Nolan Murro, ele quis imitar um pouco o Zack Snyder no primeiro filme, sabe? Eu tive essa sensação, assim, dele querer fazer meio parecido, algumas coisas. Você vê, tem inclusive, aí no caso do roteiro, você tem de novo, né? Essa questão de pai e filho, né, de novo no filme. Então, se no primeiro filme você tem, dentro dos Espartas, o pai e o filho que vão pra batalha, e o filho morre, e o pai sai lá todo desembestado pra matar todo mundo e tal, nesse daí é o pai e o filho, e dessa vez o pai morre e o filho sai desembestado pra matar todo mundo. Então, sabe assim, umas formulinhas que meio que se repetiram. E se você pega um filme como 300 de 2007, ele meio que se tornou um filme atemporal, né? Porque você assiste ele hoje, você não tem ele não é tão datado, né? Você assiste ele hoje, você acha ele legal, tem vários efeitos bacanas e tal. E o filme de 2014, eu acho que ele poderia tentar inovar em algumas coisas mais assim, para justamente ele ganhar também nessa parte de tempo. Sendo que, na verdade, se você assistir ele, você acha que ele tá ali, mais ou menos na mesma época do outro, né? Quer dizer, não teve em inovação, teve muito pouco. Cara, eu tô imaginando como é que as coisas aconteceram. Eu vou tentar criar uma historinha, um mito que eu vou criar agora, para as pessoas entenderem. Eu acho que foi mais ou menos assim. O Zack Snyder, ele é muito fã de quadrinhos, né? Ele é fanático pelos quadrinhos do Frank Miller e tudo mais. Então, provavelmente, o que ele falou? Ele falou assim, eu vou escrever o roteiro pra não cagarem nesse projeto, porque eu gosto muito de quadrinhos. Fora que ele é produtor e tudo mais. Então ele falou, beleza, vou escrever o roteiro. Daí ele escreveu o roteiro. Ele não ia poder dirigir porque ele tá na maior produção, na maior franquia da Warner Bros., que é o Homem de Aço, né? Ele falou, ele não vai largar o Homem de Aço pra dirigir esse filme. Daí que ele chegou e falou pro Nolan Murro, falou assim, ó, cara, chega aí, você é amigo aí, imita, me copia, faz o que eu faria e pronto. Então eu imagino que deve ter rolado uma coisa nesse sentido. E eu acho que essa coisa do amor do pai e filho, né, tipo, que eles se preocupam em colocar, é porque aí assim, eu não tenho conhecimento de história, mas o que acontece? Eles pegam coisas da história com H maiúsculo, da história do que acontecia na Grécia Antiga, e tentam fazer, adaptar e tudo mais. E o que acontecia naquela época, as pessoas, os soldados, eles tinham relações amorosas. Existem duas vertentes para isso. Existe uma vertente que diz que realmente principalmente em Esparta, mas Atenas provavelmente também, existia eles eram homossexuais ou bissexuais e eles tinham relações sexuais mesmo. Gay! E isso era bom porque eles, tipo, um gostava do outro e aí eles se protegiam mais ainda. Então, assim, provavelmente eles queriam fazer uma coisa assim, eles fizeram essa coisa do pai e filho para pegar um pouco
desse ponto da história e não ficar feio pro mundo atual, porque no mundo atual existe preconceito e tal e tudo mais, e a grande massa jamais veria um filme que deixasse isso muito explícito. Então eles falam assim, beleza, a gente precisa mostrar que eles realmente se amam, a gente mostra lá, tipo, o Temístocles e um outro cara que são, tipo, nossa, brotherzão, amigão, e o outro lá que é pai e filho e tudo mais, e a mesma coisa no primeiro 300. Então eu acho que tem essa pegada, assim. Só para deixar explicado para as pessoas, existem teorias históricas de que, na verdade, não existia relacionamento homossexual, e sim uma espécie de... uma relação de fraternidade diferente do que existe hoje, tá? Até porque, às vezes é difícil a gente entender, mas a amizade, parceria, até amor de pais e filhos são coisas construídas socialmente. Então, assim, naquela época era diferente. Naquela época, se uma mulher tinha um filho com deficiência física, sei lá, eles tinham o hábito de sacrificar a criança. Não existia essa de, é meu filho, eu não quero que ele morra. Não, foda-se. Nenhuma mãe faria isso, pensaria isso naquela época. Matava e ela não tinha dó nem piedade, porque achava que era castigo dos deuses, etc. A mesma coisa com, tipo, no primeiro 300 mostra o Leônidas, ainda pequeno, ainda criança, indo pro, tipo, se afastado da cidade para aprender a sobreviver na selva e tudo mais. E mostra, tipo, a mãe dele sofrendo. Tem uma cena rápida da mãe dele, tipo, meu Deus, meu filho não se vá. Isso provavelmente nunca aconteceu, porque era totalmente dentro dos parâmetros. Era a mesma coisa que hoje a mãe fica a fazer isso porque o filho se matriculou na faculdade, né? Não existe. Socialmente falando, hoje é super legal o filho passar na faculdade e tal. Então, assim, sabendo disso, a gente precisa entender que eles pegam alguns conceitos da antiguidade, alguns conceitos sociais, e adaptam para o nosso. Então, mas foi uma falha. Por quê? Porque eles falam assim, beleza, vamos adaptar para a nossa realidade. Vamos colocar pai e filho, porque todo mundo vai concordar que o pai pode ficar desesperado e matar todo mundo, ou o filho pode ficar querendo saber o que o pai falou no leito de morte e tal, pode ter essa relação de amizade, parceria e tudo mais, sem ninguém desconfiar, sem ninguém achar isso estranho na sociedade hoje. Mas nesse filme ficou falho porque se repetiu a mesma fórmula e ficou muito ruim, e aquele cara lá é muito ruim, pelo amor de Deus, o cara não tinha emoção nenhuma lá. You offered freedom without consequence or responsibility. Are you accepting my offer? My answer is still no. Agora, se você pega, de repente, o filme em si, né, é legal a gente dizer que, eu não sei, assim, de vocês dois, mas eu, por exemplo, eu não li as HQs do 300, eu nunca tive esse contato, né? Vocês já tiveram esse contato ou não? Eu li a novel do 300, mas foi ali depois de ver o primeiro filme. Esse daí eu nem sei dizer se foi baseado em alguma HQ, porque... Parece que não foi, que na verdade eles só quiseram, tipo, juntar, porque a HQ parece que foca especificamente nos espartanos mesmo, né? Não vai lá pra Grécia e tem tudo isso, né, que teve aí o filme. Mas assim, você que leu então, Léo, você achou que, por exemplo, em relação, assim, a HQ em si e esse segundo filme, assim, você achou que sei lá, ela chega a conversar, ela te dá algum tipo de profundidade ou não? Uma coisa completamente desconexa, né? Tem acho que mantiveram essa relação, mas nada
eu não posso dizer pra você que não tem nada a ver. Tem um climinha da HQ. Se você pegar pra ver a graphic novel, por exemplo, do Frank Miller, você folhear a graphic novel, juro por Deus, você vai ver o storyboard do filme do Zack Snyder, cara. O que ele fez foi filmar. Exatamente. O que ele fez com o Watchmen, cara. A HQ, a graphic novel, na real, é o storyboard dele. Ela transformou em... E eu acho que o que ele fez aqui foi... eu acho que o filme é dele, querendo ou não, porque nos Estados Unidos é do produtor, né? Beleza, que esse cara aí, o burro, na real, não sei, acho que ele nunca tinha feito nada. Né? Não, eu tava até olhando aqui o histórico dele. Cara, ele fez um filme em 2008 chamado Smart People, que também não foi um filme bem conhecido, era uma comédia e tal. Depois ele fez, assim, alguma coisa de curta pra TV fechada e tal, mas também nada muito relevante. E aí ele foi chamado pra fazer o 300 aí. E assim, eu não sei por que chamaram ele, cara. Não consegue, né? É um diretor novo, sem idade mesmo, mas falando assim, novo de cinema. Eles são um cara, provavelmente, que cidade, não sei. Porque daí você controla muito mais fácil um cara que não tem todo... exatamente. Né? Então, o Zack Snyder é extremamente confortável colocar um cara novo e controlar, igual o Daniel aí. Então, tipo, você vai lá e você controla o cara, velho. Ele se emulou no outro cara, eu acho. Acho que quem dirigiu isso foi o Zack Snyder. Eu também acho, cara. Ele tem muito do dedo do Zack Snyder aí. E outra, né? O filme em si, ele tem assim, tipo, eu acho muito ruim quando as pessoas têm, sei lá, elas são viciadas em HQ ou quadrinho ou, sei lá, série de TV e tal, e fazem uma adaptação disso pro cinema, e aí o cara vai no cinema assistir e assiste o filme, quando sai, aí você pega e fala, puta, eu não gostei do filme, daí o cara vem pra você e fala, você já leu a HQ do 300, o Retorno do Imperador, versão 4, não sei o que. Ele fala, não. O cara fala, então você precisa ler pra depois você falar que não gostou do filme. Pra mim isso é tipo, foda-se que eu não li, entendeu? Tipo, se o cara fez o filme e eu tô indo no cinema assistir o filme, é porque a minha mídia preferida é ali o cinema. E a história foi transportada pro cinema pra justamente atingir outras pessoas, né? Então, porra, se fazer um filme bosta, é porque o filme é bosta, entendeu? Mas não adianta, porque todas as vezes que você tem ou uma continuação, ou uma sequência, ou qualquer coisa desse tipo, inevitavelmente você vai fazer a comparação com o primeiro filme, com o segundo filme, com o remake antigo e tal, porque, cara, não tem como você desamarrar uma coisa a outra, né? As marcas estão amarradas ali e você vai ter que tentar entender como o filme se encaixa, né? Infelizmente, assim, pra mim, esse 300 aí, a Ascensão do Império, é um filme que realmente não vale seu ingresso pro cinema, cara. Era melhor esperar chegar em Blu-ray, sei lá, e se assistir no conforto na sua casa num domingo à tarde, depois que você já fez tudo que você tinha pra fazer no domingo de diversão, manja. Daí você sentou ali e vai assistir o filme, porque, cara, o filme ele é divertido, ele é um filme divertido porque tem esses elementos do 300, as câmeras lentas, as batalhas e tudo mais, mas é um filme que tem um protagonista fraco, que tem dois... O Daniel até tava falando sobre a cultura espartana aí e tal, né? Porra, eu acho que seria sensacional fazer um 300, tipo, a origem de Leônidas, sabe? Mostrando como ele se tornou esse imperador que ele foi, que morreu lá e tal. Porra, ia ser um filme muito legal. Agora o Xerxes, por exemplo, é um vilão que já passaram 2 filmes e até hoje esse cara não me deixou curioso pra saber da história dele, manja. Falar, não, quero saber como que ele se tornou isso, o que aconteceu com ele, não sei o que. Cara, não quero saber do Xerxes. O Xerxes que se foda.
E eu acho que atrapalha, assim, a impressão que dá é que o Rodrigo Santoro tá lá porque, eu preciso estar num blockbuster, eu preciso estar num filme assim pra subir na carreira em Hollywood, e não sei, a impressão que eu tenho é que ele não fez o mínimo esforço, entendeu? Então eu até percebi por entrevista, eu vi umas 3 ou 4 entrevistas do Rodrigo Santoro, e ele fala a mesma coisa, ele fala quem é o Xerxes, tudo bem que nem tem muito o que falar, mas ele fala, tipo, como ele é e o que ele fez pro personagem, ele fala tudo igual. E aí depois a discussão fica sobre o que eles fizeram na academia, porque tanto ele quanto todos os outros soldados lá que fazem o filme tem que se matar de fazer academia pra ficar fortão e tal. Mas assim, você vê que ele não tá se esforçando que nem ele faz em muitos outros filmes que ele faz bem, principalmente os que ele faz os filmes brasileiros que o Santoro fez. Então, assim, você vê que ele não tá totalmente entregue ao personagem. É tipo, vou ganhar minha grana aqui, entendeu? Então eu acho que assim, se for pra fazerem um próximo filme que conte mais sobre o Xerxes, precisa virar pro Rodrigo Santoro e falar assim, cara, você já ganhou sua grana, vamos trabalhar agora, porque senão não vai ser interessante. Eu ainda acho que poderiam fazer um filme muito bom. Um terceiro filme do 300, muito bom, mesmo sem ter nenhum 300 e ter o nome lá na marca. Mas precisa de alguma coisa a mais além do que foi esse, assim. Apesar de eu achar que é um bom filme de ação, assim. Também não é uma catástrofe. É um filme razoável para quem gosta de guerra e desse tipo de cena e não tá preocupado com nada historicamente verídico, né? Porque tem várias falhas históricas. Falhas não, né? Várias aberturas históricas que, infelizmente, muita gente não entende, acha que foi desse jeito, né? Que as pessoas andavam peladas de capinha. Super prático você ir pra guerra pelado e com uma capa arrastando no chão. Bastante prático pra lutar. Ai, que burro! Dá 0 pra ele! Cara, e falando até dessa parte histórica, eu vi uma entrevista, eu não lembro, eu vi em algum lugar aí, dizendo que os espartanos, eles tinham muito respeito pelas mulheres, né? Então aí tá até a justificativa de por que colocar lá a Queen Gorgo, né? Que era a esposa do Leônidas, para contar a história. Porque ela tinha o mesmo peso, né? De um homem dentro da cultura espartana ali. Só que era interessante porque as mulheres espartanas, elas iam para um conselho, né, tipo, era uma coisa muito democrática lá e tal, mas ela chegava no conselho e falava assim: licença, eu quero ter um filho, homem, para nossa sociedade aqui. Aí os caras falavam: ok, se a senhora se habilita a ter um filho, então achamos legal você fazer tipo um test drive e vamos ver se você é uma mulher fértil. E ela falava: tudo bem, é só marcar. Aí, porra, ia um cara lá, transava com a mulher espartana e viam se ela ficava grávida. Se ela ficava grávida, tipo, o primeiro filho era morto. Tipo, matavam o primeiro filho só pra mostrar que ela era uma mulher fértil. E aí ela estava habilitada a ter o seu filho com o marido, enfim. Era tipo, cara, é um negócio tão surreal isso, mas que transmite de uma forma muito forte o que era a cultura espartana, né? E eu acho que nesse filme, o que ele mostra muito, assim, o que é os espartas, né? Ele deixa muito claro que, tipo, a Grécia só vai conseguir vencer os persas se os espartanos estiverem ao lado deles. Tipo, os espartanos são os fodões e eles precisam da ajuda, porque eles conseguiram unir todas as comunidades lá perto, só os espartanos estavam meio que relutantes para entrar dentro da guerra ali, como ao lado dos gregos, né? E aí, porra, eles sofrem pra cacete, perdem o filme inteiro, né? Tomam um cacete lá dos persas. E aí, quando os espartas realmente resolvem, não, vamos ajudar, vamos vingar o Leônidas e tal, meu, acabou o filme, tipo, Esparta é foda, manja. Xerxes was reborn a god. Artemisia trusted no one, though in the cover of night, the palace was cleansed of all Xerxes' allies.
And as the God King stood before his people, Artemisia watched her flawless manipulation take shape. For glory's sake. For vengeance sake. War! E aí fica até uma questão pra mim até duvidosa, tipo, se eles eram tão fodas assim, se eles tinham todo esse poder assim e tal, por que será que ele só foi, né, com os 300 tentar segurar lá e tal? Tudo bem, o Leônidas ele com isso, estrategicamente, ele se torna um mito, né? Ele passa a ser um cara que, tipo, um alvo assim para motivação dos soldados impressionante. Mas, cara, tipo, porra, espartanos. Cara, mas a gente tem que entender muito bem que uma coisa é o mito, outra coisa é a realidade. A história verídica, pelo que é contada, pelo que se tem, na verdade, nunca foi, tipo, 300 contra hordas de milhões e milhões. Era um exército grande persa entrando na Grécia, aí foi uma frente de espartanos e foram 300 de Esparta. Aí foram 400 de uma cidade vizinha, 350... Então, tipo, tinha uma galera junto, não era só 300 de Esparta. Então, essa história de que 300 homens espartanos derrotaram e foram super ultra fodões, na realidade, no mundo, na história mesmo, não aconteceu. Foi uma luta, assim, tipo, foram muito guerreiros fortes. Esparta era uma potência bélica, vamos dizer assim, então ela tinha soldados muito fortes, soldados muito preparados para enfrentar uma guerra, mas não eram tão absurdamente superiores aos outros soldados, eles eram superiores e pronto. E a guerra não foi tão desleal, entendeu? Então, assim, as pessoas... É importante a gente saber que é legal no filme e tal, mas no mundo real não foi bem assim. Fora que foram várias batalhas, não foi só aquela e tal. Tinha várias batalhas durante todo um período da história. A Pérsia, o Império Persa tentava invadir a Grécia e não conseguiu. E outra coisa, essa coisa de que as mulheres eram mais respeitadas, eu não sou especialista, mas o que eu sei é o seguinte: talvez em Esparta eles dessem um pouquinho mais de espaço para as mulheres do que nas outras cidades gregas, mas aquilo que tem no filme jamais existiria, tipo uma mulher contar a história, uma mulher, enfim, comandar as pessoas ou matar o cara na frente de todo mundo, muito menos uma mulher comandando frotas navais, tipo, isso não aconteceu. As mulheres no Império Persa eu imagino, mas na Grécia, em Atenas principalmente, elas eram tipo a escória, elas serviam para ter filho e pronto, mais nada, elas eram absolutamente nada. Essa história de que lá começou a democracia, começou tipo uma parcela, um pouquinho da democracia, mas eram pouquíssimas pessoas que realmente votavam, né? Tipo, o povo que era o demo, né? Tipo, o poder do povo, esse povo era tipo meia dúzia de caras ricos que comandavam a cidade. Então não é bem assim. Era muito melhor do que o que se tinha antes, que era rei e gente mandando de qualquer jeito. Mas mesmo assim, as pessoas precisam entender que as coisas não eram tão simples e não eram tão, tipo, democracia, mulher respeitada e 300 carinhas ganharam. Na história verdadeira tem muita variedade, muito detalhe que a gente precisa saber, né? Eu acho, inclusive, que, falando do filme, surgiram antes até rumores, né, de que esse segundo filme do 300 ia contar um pouco da história do filho do Leônidas, né? Que, por acaso, nesse filme não aparece. Né, o cara, tipo, surgiu o boato e, tipo, nem apareceu aí. Ô, Léo, pra gente encerrar aí esse papo sobre o 300, né? Queria saber de você aí, de uma nota aí de 0 a 5. Que nota que você daria pra esse filme e por que, né, você daria essa nota? 0 a 5? Eu acho que esse é um filme 2,5. 2,5. Pode me quebrar? Lógico, pode sim. Mas, putz, cara, pra não ficar muito chato, eu vou falar 3 coisas que eu curti no filme, porque parece que eu fiquei mó... Falar 3 coisas que eu gostei, né, depois até... Coisas rápidas, se vocês dois quiserem também. Tá. A fotografia, boa, efeitos especiais. Legal.
filme, cara. Eu acho ela uma puta atriz, apesar de você ter falado da personagem dela e tal, mas eu acho ela uma puta atriz. Quem que é a atriz? Desculpa, acho que deu uma cortada. Eva Green. Ah, Eva Green, ok. Ela é muito boa e se puder, ela segura o filme, cara. Se puder 2,5 aí é quase inteiro dela. Entendi. O meio, pelo menos, é dela. É. Se fosse 3, né, você podia falar que era 1 pra fotografia, 1 pra efeitos especiais e 1 pra Eva Green. Tá menor. É melhor, né? Fica mais redonda aí. A Eva Green, por acaso, ela é uma atriz francesa, né? Ela tem assim uma filmografia interessante, mas ela não é assim, eu acho que ela tá aparecendo mais agora do que ela aparecia, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, né? Inclusive porque ela vai sair agora também no próximo Sin City 2, né? Então, cara, a Eva Green, eu não sei se ela é francesa, mas eu acho que ela, cara, mas ela fez... É que eu gosto dela desde os Sonhadores, né? Putz, ela fez o Cassino Royale também. Exatamente, é verdade. Então, acho que Os Sonhadores, na verdade, se não foi o primeiro filme dela, foi um dos primeiros filmes, né, dela. Eu acho ela muito boa, cara. Não, ela é muito boa mesmo. Inclusive, Os Sonhadores é uma coprodução de França, Reino Unido, Alemanha, sei lá, que aí ela acabou entrando, né? Eu tô vendo aqui agora, ela tá mesmo no próximo Sin. Eu não sei se ela tem uma participação tão aprofundada em Sin City, mas é legal porque ela vai estar em um outro filme que também tem essa parte de fotografia e efeitos especiais bem forte, né? Então isso daí, o fato dela estar em 2 filmes fortes nesse sentido, pode inclusive ajudar ela a crescer dentro de Hollywood também, né? E ajudar ela com papéis mais relevantes, inclusive. Não só a fotografia, mas é outro filme baseado em obras. Eu acho que é dirigido pelo Frank Miller também, né? Eu acho que é pelos dois. O Frank Miller e o Robert Rodrigues também. E outro filme legal que ela fez foi o Cassino Royale, né? Que você falou. Mas tem um outro filme que ela fez aí. Eu não sei se... Eu não lembro, porque eu não assisti esses filmes, mas... que foi assim bem popularzinho, que era aquele A Bússola de Ouro, né? Teve vários filmes, sequências, né, desse. A Bússola de Ouro era pra ser uma franquia, né? Só que deu certo, era só o primeiro. Ela fez também ela fez um filme do Tim Burton. O Sombras da Noite, com o Johnny Depp, né? Que é do Tim Burton, né? Isso, exatamente. Exatamente. Ô Dani, e você escreveu a crítica lá no Cinemação sobre o 300, você já colocou sua nota, você vai manter, vai tirar, o que você vai fazer, Dani? Eu vou manter, eu dei 2,5 também, então é bem assim, é um filme mediano, né, assim, se você subtrair, né, somar as coisas legais, algumas coisas interessantes, a cena de sexo, que eu falei 10 vezes aqui, que aparece os seios da Eva Green e tudo mais. É muito tarde. Mas enfim. Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? I didn't mean to do that. Please, continue. Além disso, foi um filme que teve bastante coisa legal, mas tirando as coisas ruins, o roteiro todo cheio de subestimar o espectador, fica 2,5 mesmo, mas acho que é isso, assim, é um filme interessante e eu não sei porquê, mas eu tô na expectativa de que eles podem fazer um filme bacana sobre o Xerxes. Eu tava vendo aqui, historicamente falando, houve mais uma série de embates, né, principalmente entre um personagem que chama Mardônio, que seria um general persa que fez as investidas após essa guerra que tem no 300, Ascensão do Império. Ele faz algumas investidas já com o Xerxes, afastado, né? O Xerxes, deixa eu sair daqui pra não me fuder, deixa esse cara aí fazendo o serviço dele. Então talvez eles podem pegar isso como princípio pra fazer uma continuação, mesmo que ela fuja bastante da realidade do que foi de verdade. Então eu particularmente tô na expectativa e acho que assim, é possível que se fizerem um terceiro filme bacaninha, fique bem aquela teoria do segundo capítulo, né? Sempre toda a trilogia, o primeiro tem
Tipo, tem o ápice, o terceiro tem o finalzão e o do meio é sempre mais morno. Então eu ainda tô na expectativa de que esse filme vai ser justamente esse morno no meio de uma trilogia que no mínimo vai ser cult e vai ser valorizada pela galera, pelos geeks, pela galera que curte quadrinhos e tal. Cara, pra mim já o 300, a Ascensão do Império, foi um filme que, putz, cara, eu só vou voltar pro cinema pra assistir 300 se eu ver muitas críticas boas, cara, porque pra mim esse filme já, tipo, deveria ter parado no primeiro e pronto, sabe, assim. Então eu daria, ou eu dou, né, pro 300 aí, essa continuação, que na verdade não é continuação, é um antes, durante e depois do 300 original. Eu daria 2 estrelas pra ele aí, porque eu acho que assim, se eu pensar em 2 estrelas, eu diria ruim, regular, bom, ótimo e excelente, sabe? Então eu acho que é um filme regular, é como eu falei, domingão à tarde, você já saiu, foi pro parque, passeou com o filho, tomou um banho, fez um amorzinho gostoso com a mulher, não tem mais nada pra fazer. Aí você vai lá e assiste esse filme com tranquilidade, e é um filme que você pode desligar metade do seu cérebro para assistir, porque não tem muita coisa que agregue. Talvez historicamente, assim, tipo, como uma narrativa histórica para retratar o que foi o filme, né, a história humana, ele seja interessante, ele mostre bem, assim, mas eu achei que foi um filme bem bobinho, assim, e para mim, quando falarem de 300, ainda vai estar retratado na minha mente o primeiro filme, e não essa continuação que realmente deu no saco, assim. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 79. Falamos sobre 300, a Ascensão do Império. E Léo, muito obrigado, cara, pela sua participação aqui. Eu sei que eu te chamei meio em cima da hora e tal pra gravar aí com a gente. Mas, meu, é sempre bom a gente ter a visão aí de um cara que, né, que tem esse olhar pro roteiro e tal, né? E não só pros feitos da Eva Green, como você viu que é a qualidade desse podcast. Obrigado pelo convite aí, cara. E se vocês precisarem aí de um cara pra cobrir alguém que não veio, você pode... Ô, Léo, você tem algum jabá pra fazer, cara? Algum canal seu, alguma coisa sua, algum projeto que você esteja envolvido, que você queira divulgar aí pro pessoal que escuta aqui o podcast do Cinemação e tal, não? Ó, cara, eu vou deixar no Tumblr, que eu deixo um rabisco ou outro lá, escrevo uma coisa meio sem compromisso. Quem quiser dar uma olhada lá e dar um like, follow, é o parrom.tumblr.com. Ah, legal, legal. Twitter também aí, underline Léo Parrom, meio com uma ceia de aranha, mas de vez em quando eu passo por lá. Não, legal. Inclusive todas essas redes sociais a gente vai colocar aqui no post, né, do podcast. Mas legal, cara. E quando aparecer alguma coisa aí na TV, no cinema sua, dá um toque aí pra gente divulgar também, hein? Demorou. Beleza, Dani, obrigado também aí pela disponibilidade mais uma vez. E, né, o Henrique passa a entrar na zona de perigo agora, né? De possível dispensa em 2014.
300 cinemas. Tomara que ele consiga o que ele tá buscando, porque daí ele vai bancar o Cinemação e aí a gente vai deixar ele voltar, né? Porque você sabe que aqui a gente faz as coisas na base da grana. Tipo, aí pagou, a gente topa tudo, né? Mas, brincadeiras à parte, valeu pra todo mundo, valeu Rafa, valeu Léo, valeu todo mundo que tá ouvindo e até o próximo, que vai ser o 80, que o Rafa vai adorar o número redondo. Até a próxima. O podcast Cinemação número 79 fica por aqui, gente. Se vê no próximo. Eu moro no palácio e cuido de suas flores. Não é ofício fácil, como pensam os senhores. Ação. Porque você olha lá puta, que dificuldade de falar esse nome. Ah, caralho. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.